E aí, já parou para pensar por que a gente pode hoje em dia criticar o governo ou por que a liberdade de expressão é tão importante? A resposta para isso, olha, está no movimento que chacoalhou o mundo séculos atrás, o Iluminismo. Hoje, a gente vai descobrir como as ideias de uns pensadores muito corajosos tiraram a gente da sombra do poder absoluto e trouxeram para a luz da razão. Para a gente começar, se liga nessa frase de um rei francês, o Luís XIV. O Estado sou eu. Peraí, como assim? O Estado sou eu? Ele estava dizendo que ele sozinho era a França inteira? Isso aí soa como poder absoluto, na veia, né? Exatamente, Léo. Essa era a ideia do absolutismo, o sistema que dominava a Europa. Imagina só, uma única pessoa com o poder de criar as leis, de julgar os crimes e de governar, tudo ao mesmo tempo. Era o poder total, sem nenhum limite. E como a gente vai ver, isso deu muito, mas muito problema. Nossa, a diferença nesse slide é gritante. De um lado, você tem um poder que se dizia divino, que censurava tudo e tratava as pessoas como súditos. Do outro, vem a razão, a liberdade e a ideia de cidadãos, gente com direitos. É uma virada de chave completa. Totalmente. Pensa só, um súdito só obedece, não questiona. Já um cidadão participa, tem direitos e deveres. Foi o momento em que a galera decidiu que a autoridade tinha que ser baseada na razão, e não numa fé cega, e que toda pessoa merecia ter seus direitos respeitados. E essa virada de chave foi batizada de Iluminismo. Foi um movimento de ideias que simplesmente explodiu na Europa no século XVIII, que ficou conhecido como o século das luzes. A metáfora é perfeita, né? A luz da razão contra a escuridão de um sistema opressor. Tá, entendi. Mas na prática, o que esses pensadores iluministas queriam? Quais eram as bandeiras que eles levantavam? Ótima pergunta, Léo. Como a gente vê aqui no slide, eles defendiam um pacotão de ideias revolucionárias. O direito de pensar por conta própria, de se expressar livremente, a igualdade de todo mundo perante a lei, educação para todos e a ciência como motor do progresso. Para a época, essas ideias eram mega perigosas para os reis. A solução genial que eles sacaram para limitar o poder foi dividi-lo. A lógica era bem simples. Se o poder está dividido, uma parte pode fiscalizar a outra e aí fica mais difícil de alguém abusar. E essa ideia, Léo, é a base da nossa democracia hoje. Você sabe como o poder é dividido aqui no Brasil? Bom, o primeiro é o poder executivo. Ele é o responsável por botar as leis em prática e administrar o dia a dia do país. Ah, saquei. Então a gente está falando do presidente, dos governadores, dos prefeitos, essa galera, certo? Exato! Aí em seguida vem o legislativo, que é quem cria as leis e, o mais importante, fiscaliza o que o executivo está fazendo. Entendi, são os deputados e senadores no Congresso e os vereadores nas cidades. E, para fechar o trio, tem o judiciário, que é quem interpreta as leis e resolve os conflitos da sociedade. E aí entram os juízes e os tribunais, garantindo que ninguém, mas ninguém mesmo, esteja acima da lei. Faz todo sentido, é tipo um sistema de freios e contrapesos para manter tudo equilibrado. Então, peraí. Esses pensadores foram tipo os vingadores da época, né? Unindo seus poderes intelectuais para desafiar o sistema todo. Adorei a analogia. E eles foram heróis mesmo. Vamos conhecer alguns desses gigantes que mudaram o rumo da história só com o poder das ideias. Começando com John Locke, um verdadeiro pioneiro. Ele defendia que todo mundo, ao nascer, já tem direitos que são naturais: direito à vida, à liberdade e à propriedade. E a parte mais radical: nem o governo poderia tirar esses direitos da gente. E aqui está o arquiteto da separação de poderes, o Montesquieu. Foi ele que aperfeiçoou essa ideia, propondo a divisão em executivo, legislativo e judiciário, do jeitinho que a gente conhece hoje. Caramba! Então a ideia dos freios e contrapesos foi dele. Que mente! Nossa, essa frase do Voltaire é de arrepiar. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. E ela resume perfeitamente quem ele era. Voltaire foi um campeão da liberdade de expressão e da tolerância. Ele lutou com unhas e dentes contra a censura e a intolerância religiosa da época. E para fechar, temos o Rousseau, que fez a gente questionar se a sociedade, em vez de libertar, não acaba nos prendendo. Ele propôs um contrato social, que seria um acordo onde o governo existe para servir à vontade do povo, garantindo liberdade e igualdade para todo mundo.
Olha, pode até parecer que a gente está falando de um passado muito distante, mas essas ideias estão mais vivas do que nunca. Para provar, vamos analisar uma charge que resume perfeitamente o conflito daquela época. Dá uma olhada nessa charge aqui. De um lado, um pensador iluminista, com seus livros e suas ideias. Do outro, um rei absolutista, com a coroa e o poder todo. O que esse confronto visual te diz, Léo? É o choque de dois mundos, né? O rei, todo arrogante, mandando o Estado sou eu, enquanto o pensador, com a calma da razão, responde: precisamos rever esses conceitos. É a velha guarda contra uma mentalidade totalmente nova. Perfeito. A charge pegou a essência do conflito, o poder arbitrário de uma pessoa só contra o poder das ideias e da razão. Então, com base em tudo isso que a gente conversou, vem a pergunta final. Por que o iluminismo é basicamente o grande inimigo do absolutismo? Nossa, agora fechou tudo. O iluminismo era o oposto do absolutismo, onde um dizia poder concentrado, o outro gritava divisão de poderes, onde um impunha controle total, o outro celebrava a liberdade. Foi a troca do poder divino pela soberania da razão e dos direitos de cada um. E para a gente fechar com chave de ouro, uma citação de Immanuel Kant. Quando ele fala de menoridade, ele está falando da nossa preguiça de pensar por conta própria. O iluminismo é, acima de tudo, um chamado à coragem. Ouse saber. Tenha a coragem de usar sua própria inteligência. E essa ideia deixa uma pergunta para a gente levar para a vida. Esses pensadores lutaram para que a gente tivesse a liberdade de pensar. Será que estamos realmente usando essa liberdade? Ou, em algumas áreas, a gente ainda espera que outros pensem por nós? Fica aí a reflexão. Até a próxima!